Olá, sétimo ano. Vamos dar início a mais uma aula de geografia. Desta vez nós vamos falar sobre a sociedade de consumo e o meio ambiente. A partir de 1950, aproximadamente, houve uma grande expansão da atividade industrial nos Estados Unidos e em alguns países europeus e também no Brasil. Aqui no Brasil se instalaram muitas indústrias, sendo que grande parte delas eram transnacionais, ou seja, indústrias cuja sede ficavam em outros países e as filiais aqui no nosso território. O desenvolvimento industrial, principalmente de bens de consumo duráveis e não duráveis, criou um novo estilo de vida. A noção do que é necessário foi alterada, passando a incluir produtos lançados no mercado pelas indústrias, pelo comércio e diversos serviços divulgados intensamente pela publicidade de acordo com as estratégias de marketing. Passamos assim para o consumo exacerbado, ou seja, aquele consumo exagerado, com graves consequências para o meio ambiente. Esse novo modo de vida, tendo por base necessidades criadas e o elevado consumo de bens e serviços, fez nascer a sociedade de consumo. Nesse tipo de sociedade, o consumo de certos produtos e serviços passou a ser entendido como sinal de poder, como um prestígio ou status social. A sociedade de consumo é uma sociedade de desigualdades e de contraste. Enquanto uma parcela da população tem acesso a vários produtos, grande parte vive em condições de pobreza, não tendo acesso à educação, a boas condições de moradia e até mesmo a alimentação em quantidade e qualidade que assegure boa qualidade de vida. Consumir é uma necessidade. Entretanto, o ser humano, estimulado pelas empresas e pela publicidade, cria necessidades que não são verdadeiramente essenciais. Consumindo por desejo ou impulso, os indivíduos podem se tornar consumistas exagerados. Assim como o consumo exagerado, o consumo ostentatório, realizado com o propósito de mostrar a riqueza que se possui, tem levado ao desperdício, ao uso irracional de recursos naturais, a uma destruição da natureza e a sérios impactos ambientais. A sociedade de consumo estimula, por exemplo, o uso de muitos produtos descartáveis. Isso causa a produção dos chamados resíduos sólidos urbanos, um dos principais problemas em praticamente todas as grandes cidades do mundo. No Brasil, estudos indicam que diariamente são geradas cerca de 160 mil toneladas de resíduos sólidos nas cidades. E dessa quantidade toda, 30% a 40% poderiam ser reaproveitados ou reciclados. Mas apenas 13% desses resíduos são encaminhados para a reciclagem, pois esse setor é ainda muito pouco desenvolvido em nosso país. No dia a dia, boa parte dos resíduos sólidos tem sua origem no descarte de embalagens, metal, vidro, plástico, papel, que acabam misturados aos dejetos orgânicos do lixo doméstico. Dejetos orgânicos são materiais provenientes de seres vivos, como restos de vegetais, comidas. Daí a necessidade de praticarmos atitudes conscientes que podem contribuir para a solução dos problemas relacionados com o lixo, o desperdício e o uso excessivo dos recursos naturais, como reduzir o consumo de produtos, preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos, ou seja, que produzam menos lixo e tenha maior durabilidade. Reutilizar as embalagens e, por que não, reciclar. Em 2008, ocorreu uma mobilização em 33 países com o objetivo de despertar a consciência das pessoas para os problemas ambientais decorrentes de padrões insustentáveis de produção e do consumo excessivo. A partir de então,
reforçou-se a importância de se adotar coletivamente a prática do consumo consciente, que consiste na aquisição somente daquilo que é necessário para viver, considerando os impactos ambientais e o risco do esgotamento dos recursos naturais. Os recursos naturais correspondem a tudo que é fornecido pela natureza e utilizado pelas sociedades para atender a necessidades produtivas e até mesmo culturais. Por exemplo, ferro, cobre, petróleo, gás natural, carvão mineral, alguns tipos de vegetais e solos, a energia solar e o vento. Estudiosos de diversas áreas de conhecimento têm alertado que nosso planeta não suportará mais 3 ou 4 sociedades com o mesmo nível de consumo dos Estados Unidos, do Japão e de alguns países europeus, em que a alta renda da população permite realizar elevados gastos com a aquisição de bens e serviços. Considerando que todo produto exige trabalho humano e uso de recursos naturais em sua produção, o elevado consumo compromete a natureza e, consequentemente, a disponibilidade de alguns recursos naturais. Logo, se a população de todo o nosso planeta consumisse como as sociedades que citamos, a Terra e seus recursos naturais não suportariam tamanha pressão e o intenso consumo levaria ao esgotamento de muitos recursos naturais não renováveis, como deve acontecer futuramente com os combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão mineral e gás natural. O consumismo, ele cria problemas ambientais que vão desde a elevada produção e a destinação inadequada do lixo ao aumento do consumo de água, de energia elétrica, de combustíveis fósseis. Tais fatores contribuem para a intensificação do efeito estufa, para o aumento da poluição atmosférica e visual e o aumento do desmatamento e para o esgotamento de recursos naturais não renováveis. O espaço urbano sofreu muitas alterações sob influência da sociedade de consumo. Entre os principais exemplos dessas alterações, é possível destacar a construção de grandes centros de compras, os shopping centers, também os hiper e os supermercados em diversos países. A construção de condomínios fechados também pode ser entendido como uma consequência do elevado padrão de consumo e das desigualdades sociais. Diante da insegurança vivida no Brasil, por exemplo, esses locais tornaram-se enclaves fortificados, ou seja, territórios com segurança privada, enclausurados do território urbano. Há algumas décadas, o modo de vida baseado na sociedade de consumo vem sendo questionado. Em 1972, quando ocorreu a Conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada pela Organização das Nações Unidas em Estocolmo, na Suécia, ressaltou-se a importância de um modelo de desenvolvimento que levasse em consideração a preservação ambiental, o risco de esgotamento dos recursos naturais e a importância da superação das injustiças sociais. Surgiu, assim, a noção de desenvolvimento ecologicamente sustentável, baseada na intenção de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade da Terra de atender às necessidades das gerações futuras. Em outras palavras, um modelo baseado na produção de bens e serviços por meio da exploração racional dos recursos naturais, na preservação do meio ambiente e no combate às desigualdades sociais. Em muitos países, inclusive no Brasil, muitas empresas elas adotaram os princípios do desenvolvimento ecologicamente sustentável. Então, praticando o reaproveitamento de águas, a reciclagem do lixo sólido, a reutilização de sobras de matéria-prima, o reflorestamento, a extração legal de madeira, entre outras iniciativas.
Entretanto, além da incorporação de práticas sustentáveis nos processos produtivos, que contribuem para a conservação dos recursos naturais, é importante que os indivíduos também evitem o consumo exagerado e o desperdício, ou seja, nós devemos consumir apenas aquilo que nós necessitamos. O supérfluo, aquilo que não faz parte da nossa necessidade, nós não devemos consumi-lo, ou pelo menos evitar consumi-lo. Optar por aqueles produtos que produzem menos resíduo sólido, que vão gerar menos lixo no meio ambiente. De preferência, produtos cujas embalagens, de alguma forma, elas possam ser reaproveitadas ou recicladas.